Estenda suas mãos, vamos abençoar a vida da pastora, em nome de Jesus, na qual eu creio que hoje sairemos daqui alimentados. Pai, em nome de Jesus, toma aqui a vida da tua filha, Deus. Nós queremos nessa noite, Deus, que ela venha ser uma ferramenta, mais uma vez, aqui nas mãos do Senhor, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Usa a tua filha, Pai, como boca do Senhor aqui hoje, Deus. Pai amado, nós orando pela vida dela, pela saúde dela, Pai, em nome de Jesus, Deus, que ela venha cada dia crescer na graça, no conhecimento e no poder. Nós já te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Graça e paz, amados. Eu queria convidar os irmãos que estão aí atrás, se puder chegar mais para frente, acho que fica melhor, mas fique à vontade. Só uma sugestão, tá, queridos? Graça e paz a todos. Hoje estamos aqui reunidos, né, para o culto da vitória. O culto da vitória, na qual sempre o Senhor libera uma palavra de vitória. Às vezes associamos, queridos, vitória como bênçãos materiais, sabe? A gente está sempre buscando coisas materiais, né? E parece que quando a gente fala assim, você tem um testemunho de vitória para dar, você às vezes acha que é somente dinheiro, se você ganhou 10 mil, 20 mil, se você foi promovido, se não foi. Muitas das vezes a gente associa vitória só como coisas materiais. E não é, amados. Sabe qual é a maior vitória que você tem nessa noite? Pergunta aí para o seu irmão. Você sabe qual é a maior vitória que você tem hoje? É Jesus na sua vida. É Jesus na sua vida. E nós estamos aqui é por Ele, não por nós, né? Nós estamos aqui por esse Deus que se entregou por amor à minha e à tua vida. E louvado seja o nome do Senhor. Sabe, amados, esses dias têm sido tão intensos, né? Palavras poderosas têm sido derramadas diante desse altar. Desde sábado a gente tem contemplado palavras de cura, de libertação, de direção para quem quer ser vitorioso. Então o Senhor já tem ministrado em nossos corações vitórias. As chaves para que nós venhamos viver uma vida vitoriosa diante do Senhor. E hoje Ele liberou mais uma chave para mim e para você. E eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Aleluia. Uma palavra muito conhecida, né, na qual Paulo está ali escrevendo a carta de Coríntios. E este homem, ele ensina muitas coisas para nós, amados. E eu fico assim, maravilhada com a palavra de Deus. Obrigada, querida. Fico maravilhada com a palavra de Deus. Que quando a gente dá ouvidos ao que a palavra nos ensina, você é mais do que vencedor. Às vezes a gente vive uma vida frustrada ou abatida, desanimado. Porque, infelizmente, nem todos dão ouvido ao que a palavra do Senhor nos diz. E hoje a gente vai aprender com este cara chamado Paulo, que fala em 1 Coríntios 13, nós vamos ler esse versículo, vai ser um único versículo, que nos diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, fala bem alto, homem, deixei para trás as coisas de quê? Menino. Sabe, muitas das vezes a gente acha que estamos num patamar, passamos dos 18 e já achamos que somos homens e mulheres amadurecidos. Tem pessoas que acham que tem 40, 50 anos e é um homem e uma mulher amadurecido. E eu quero te dizer que muitas das vezes não é uma pessoa amadurecida.
E hoje eu fiquei muito reflexiva sobre isso. E o título dessa mensagem é Maturidade, um sinal de crescimento. Sabe, para a gente ter um crescimento, nós precisamos estar o quê? Maduros. Para nós viver coisas maiores, nós precisamos estar amadurecidos. Mas às vezes a gente quer pegar situações que não compete ao estado que de repente nós possamos estar hoje. Possamos estar maduros, como um homem amadurecido, uma mulher amadurecido, ou nós podemos estar com a mente de um menino ainda. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor e vamos dar continuidade a essa palavra poderosa que o Senhor está liberando nessa noite para a igreja dele. Pai, nós continuamos em Tua presença e nós Te glorificamos, exaltamos e engrandecemos o Teu nome, Pai. Porque sabemos que nesta noite o Senhor quer nos tirar do estágio de meninos para um patamar de amadurecimento. Porque o Senhor está nos preparando para um crescimento espiritual nessa noite. E nós Te pedimos agora que o Senhor dê ordem aos Teus anjos neste lugar para repreender toda distração, tudo aquilo que quer nos roubar o entendimento da Tua palavra. Nós agora paralisamos na autoridade do nome de Jesus, que todas as setas, que todas as distrações, tudo aquilo que quer nos tirar a atenção da palavra de Deus, nós Te pedimos agora, Pai, cesse com tudo que é de ruim neste momento, que esteja tentando nos atrapalhar, porque cremos que os Teus anjos estão aqui, na porta desta igreja, a guardar, a nos livrar, a nos dar hoje um grande ensinamento, Senhor, diante da Tua palavra. Sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Então a palavra do Senhor é maturidade, o sinal de crescimento. Então aqui nós lemos a palavra do Senhor e Paulo nos fala que quando era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A maturidade é um divisor de águas entre uma vida estagnada e uma vida frutífera. Muitos conflitos, desistências, bloqueios no crescimento não são espirituais, são frutos da nossa imaturidade. Sabe, amados, às vezes também a gente espiritualiza tudo e joga tudo para cima de quem? Quem é o maior, que tem as maiores cargas, que a gente diz tudo é o quê? Satanás. Satanás é culpado. Satanás é isso. Satanás não tem poder na minha e na tua vida. Ele só nos toca se o Senhor permitir que Ele nos toque. Mas muitas das vezes a gente está vivendo alguns conflitos, estamos vivendo momentos de desistências, momentos de bloqueio no nosso crescimento pessoal, no nosso crescimento espiritual. Por que isso, pastora? Porque são frutos da nossa imaturidade diante de cada um que eu acabei de falar. Sabe? Porque muitas das vezes é assim, amados. Nós enfrentamos as coisas, vem o conflito, nós, em vez de responder os conflitos como uma mente de homem amadurecido e mulher amadurecidas, a gente responde com uma mente de quê? Menino. Tendo atitude pirracenta. Como é criança quando quer algo? Como é que a criança se comporta?
Quando ela quer algo, ela faz o quê? Ela chora, ei, eu quero isso, eu quero aquilo, mãe, pai, não sei quem tiver com essa criança. E ela não sabe lidar no momento de conflito. Ela se desestabiliza. É ou não é? Ela se joga no chão. É ou não é assim? Todos têm um contato com uma criança. Mas, será que a gente está neste momento? Agindo como um menino, se atirando no chão quando vem os conflitos em nossa vida? Como é que nós estamos enfrentando os conflitos? Ou às vezes você está desistindo porque acha que não tem capacidade, como uma criança, de suportar um grau maior de algo que o Senhor está te chamando. E sabe, amados, muitas das vezes, há muito tempo atrás, alguns tempos depois, eu passei por todas essas fases. Eu achava que estava num nível de maturidade já bem avançada. Só que quando eu me deparava com os conflitos, com as situações adversas, eu me comportava exatamente como uma menina pirracenta, uma menina que fazia jogo duro, que eu não vou ceder, eu não vou, agindo como uma criança infantil. E o Senhor foi trabalhando na minha vida, me mostrando que aquilo ali não era somente espiritual, era infantilidade, a palavra é essa. Era eu me comportando com uma grande imaturidade. E é isso que o Senhor, Ele quer nos trazer hoje. Você pode ter uma unção, talento, carisma, mas se não tiver maturidade, não sustenta o que Deus está te entregando nessa noite. Nós precisamos mudar de nível nessa noite. Como eu tenho dito, o Senhor tem entregado tantas palavras de crescimento sobre esse lugar. Tantas palavras que, se você anotar todas elas e estudar a fundo cada uma delas, você vai ser tão abençoado que você não vai, aquilo vai arder, vai gritar dentro de ti, porque você vai estar tão cheio do Espírito Santo, você vai estar tão maduro para lidar com as circunstâncias, que você vai atingir o quê? O crescimento, como foi dito aqui. Que a maturidade é o sinal de que você está crescendo. É ou não é? Quando a criança está crescendo, nós vamos vendo o sinal no tamanho, né? Na mudança do comportamento. É um sinal que ela está crescendo, avançando. E o Senhor, Ele nos ensina que se nós, muitos aqui têm unção, nós temos uma unção que foi derramada sobre nós. Temos talento, todos aqui são talentosos. Não tem ninguém que diga, eu não tenho talento nenhum, pastora. Você tem um grande talento. Fala para o teu irmão, você é muito talentoso. Você tem um carisma. Você é uma pessoa feliz, alegre. Então, todos nós temos. Mas se nós tivermos tudo isso e não tiver maturidade, a gente bota tudo a perder. É ou não é? Às vezes, é que nem a criança, o pai até vai disponibilizar, talvez, aquele presente para ela. Mas pela imaturidade, pelo comportamento dela tão imaturo naquela hora, o pai disse, agora eu não vou te dar. Porque você não está pronto, porque você pirraçou, porque isso, que aquilo outro. E aqui é o mesmo que a palavra diz, mas se não tiver maturidade, não vai sustentar o que Deus está te entregando hoje. Você quer receber o presente que Deus quer te dar hoje? Levanta sua mão bem alto. Você quer viver isso? Então hoje é noite de você amadurecer. Fala aí. Amadureça. Amadureça. É isso que o Senhor quer.
porque Ele só nos entrega se nós estivermos maduros, prontos para o que Ele está nos entregando. Então, hoje nós vamos ver como crescer em maturidade e levar a nossa Shequilar, o nosso ministério, a nossa vida ao próximo nível. Então, comece a anotar, porque agora você vai ter as chaves da vitória na tua vida. São 5 áreas em nossas vidas que exigem uma grande maturidade, querido. Nós precisamos analisar essas 5 áreas dentro da nossa vida. Primeiro, para você que é casado, no casamento, pessoas imaturas vivem brigando por coisas que já deveriam estar resolvidas. E é verdade, eu sou casada e eu digo que é um grande desafio viver a 2. Por quê? Porque nós precisamos estar amadurecidos para lidar com o casamento. E aqui diz que se esta área não estiver madura, essas pessoas serão imaturas, elas viverão brigando por coisa que já deveriam estar resolvida, que era desnecessário. Às vezes, briga lá por causa do calçado que deixou no meio do caminho, ou aquela velha toalha que o maridão deixou em cima da cama e disse, eu já avisei, não coloque aqui. Ou às vezes discorda de algo naquele momento e entra num conflito desnecessário naquele momento. Então o Senhor está nos dizendo que essa área exige hoje maturidade em nossas vidas. Segundo, na vida profissional, imaturos não sabem trabalhar em equipe, se ofendem fácil, não se posicionam. É verdade, é chato. Quando eu já trabalhei em equipe, e era tão ruim porque as pessoas imaturas, elas não sabiam trabalhar em equipe, não dividiam as tarefas, entravam em conflito por qualquer coisa. Você que trabalha em empresas maiores, é ou não é? Toda hora seu gerente lá dá uma direção, aí o cara fica lá batendo boca e coisa e tal. Uma pessoa imatura, uma pessoa que não sabe trabalhar, se ofende com facilidade. Ninguém me manda aqui também. É ou não é? Pessoas imaturas, que não sabem. Dentro da igreja não é diferente. Aqui também nós trabalhamos em equipe. Aqui também nós trabalhamos em equipe e não podemos ser imaturos, temos que saber trabalhar em equipe. Precisamos não nos ofender facilmente, amados. Vamos virar essa chave hoje, para que você alcance, como foi dito, o sinal do crescimento sobre a tua vida. E não se posiciona, começa a perder, fica lá, eu também não vou mais. Fica lá. Não vou, quem é que está perdendo? É a pessoa que está imatura. Porque enquanto ele está imaturo, os outros estão crescendo, estão rompendo, estão evoluindo, e ele continua onde? Aqui, no mesmo lugar. Porque ele ainda continua um menino, agindo como um menino pirracento, ofendido, e ele não avança, ele não cresce. Terceiro, na vida financeira, queridos. A vida financeira é uma área que a gente precisa ser maduro. Mas aqui nos diz que na vida financeira, os imaturos gastam mais do que ganham. E vivem refém de quê? De impulsos, de gastar. Coisas desnecessárias. E dependendo, que nem eu, às vezes eu ficava. Eu digo, nunca ninguém me nega comida. Porque eu tive escassez quando eu era jovem, quando eu era criança. Eu tive escassez, então eu me senti indignada quando eu não podia gastar. Acho que gastava todo o salário, querendo comprar tudo que eu não comprei lá atrás. Só que aí eu fui amadurecendo, eu entendi, não, aquilo lá foi lá atrás.
A partir de hoje é uma nova história. O Senhor tem derramado sobre a minha vida. Eu não preciso gastar todo o salário com compras, comida. Afinal de contas, o Senhor me supre todos os dias. Eu não preciso. Eu gerei o quê? Uma maturidade na minha mentalidade, para não agir com impulsos desnecessários. E aí ele fala que imaturos gastam mais do que ganham. Então, se hoje você tem gastado mais do que você ganha, reveja, faça sua planilha, se organize, tenha propósitos definidos, seja maduro o suficiente, não seja um refém de impulsos, porque os impulsos nos trazem o quê? Preocupações, não é? Quarto, na vida espiritual, amados, sabem o que precisam fazer, mas não fazem. Que nem eu estou dizendo. Não adianta você vir aqui na vigília, sábado, amanhã na Shequilar, hoje aqui no culto, domingo no culto, e Deus está o quê? Derramando palavra, direção, anota isso, faça isso, a palavra nos diz isso, se nós for por esse caminho, seremos abençoados, e você vem, quando eu saí ali, perguntar o que foi dito hoje. Você não sabe mais o que foi dito e nem o que é para fazer. Isso mostra o quanto nós estamos imaturos diante do espiritual. Se Deus, você com certeza queria estar descansando, mas se veio aqui porque você sabe que aqui tem uma chave. E o que adianta você pegar a chave e não fazer o que precisa ser feito? Entende? Então o Senhor hoje quer que você venha agir como um homem e uma mulher maduro o suficiente para viver o crescimento que Ele já tem preparado para ti. Então, quinto, na vida ministerial, imaturos não permanecem, começam bem, mas abandonam no meio da caminhada. Isso é algo muito sério. E eu acredito que hoje aqui tem pessoas maduras em nome de Jesus. Amém? Que possamos estar firmados, que possamos estar firmes, não imaturos, porque os imaturos eles não permanecem. Eles vêm um dia, eles falham um mês, eles vêm um dia na Shequilar, outro 3 meses não aparece. E como é que essa vida ministerial vai fluir? Como é que Deus vai derramar algo que Ele quer entregar a essa pessoa, se ela ainda continua imatura, não tendo essa maturidade para começar e terminar o que Deus te confiou? Sabe, o Senhor tem entregado muitas chaves, muitos ministérios, Deus tem confiado a mim e a você. Mas nós estamos fazendo o quê? Parando na beira do caminho? No meio do caminho? Desistindo? Não. O Senhor não te escolheu para você parar no meio do caminho, mas para você avançar. Em nome de Jesus, diga aí para o seu irmão, avance, querido, nessa noite. Então, o que fazer para crescer em maturidade? O que devemos fazer para crescer? Quem aqui quer saber? Só falo se levantar a mão e dar um glória a Deus bem alto. Então, o que devemos fazer para crescer em maturidade? Primeiro, mude sua fala. Mude a forma de você falar, querido. Sabe, muitas das vezes a gente fica preso. E 1 Coríntios 13:11 ele diz, falava como o quê? Menino. E aqui está dizendo o quê? Que é para mudar a forma de falar. Não é para falar mais como menino. Deus estava instruindo Paulo.
Deus estava dando um novo, derramando um novo sobre o ministério de Paulo. E aí? Ele deveria de deixar tudo aquilo que ficou lá, ficou lá. A partir de agora é outra história. E é isso que o Senhor quer. Primeira coisa, para você crescer em maturidade, mude a sua fala. Ele falava como um menino, sua linguagem revela o seu nível de crescimento, amado. Como é que está a sua linguagem hoje? Ah, eu também não vou mais. Ninguém me chamou. E não sei o quê. Olha a linguagem. Olha o ciúme. Olha o complexo da inferioridade. Ai, tive um atrito com o meu líder de Shequilar, com o meu líder de ministério. Eu não vou mais. Não quero mais. Isso mostra o quanto estamos imaturos. Continuamos a falar como um menino. A linguagem revela o nosso nível de crescimento. Às vezes, tenho tantos anos, eu sou tão amadurecida. Quando abre a boca, você vê que não tem nada de amadurecimento. O que sai da nossa boca? E isso é muito importante. Então, a fala de um homem e de uma mulher maduro constrói, ela não destrói. A fala, ela traz construção. Tudo que você fala tem base. Tudo que você fala constrói. Não fica destruindo aquilo que Deus trouxe para você. E às vezes a gente, quando é imaturo, o que a gente faz? Destrói, né? Destrói aquilo que Deus estava preparando para nós. Mas aí queremos crescer em maturidade. Eu estou pronto, pronta. Mas quando começa a falar, só destrói em vez de construir. Seja no ministério, seja no teu casamento, seja no teu relacionamento em casa, seja com os teus pais, seja no teu trabalho. Como é que tem sido a tua linguagem? Uma pessoa sempre ofendida no teu trabalho, que o teu chefe te dá uma direção e você está sempre retrucando, dizendo contrário àquilo que o teu líder está te direcionando. Não critique, mas instrua. Não julgue, mas encoraje. Por que vivemos a nossa vida o tempo todo criticando, em vez da gente trazer uma fala amadurecida de construção na vida um do outro? Mas vocês já perceberam que a maioria das vezes que vem as falas é sempre desconstrutiva? Fala sério, ou é só eu que é pecadora? A maioria das vezes a gente tem a crítica em vez de instruir alguém. Nós já vemos, porque se comportou assim, porque fulano é assim. Vem com a crítica, mas não instrui a pessoa, não diz, amado, não, essa atitude aqui não é legal, isso aqui não vai fazer você avançar. E não adianta, amados, a gente estar aqui dentro da igreja se nós só formos pessoas críticas. Pessoas que não têm um nível elevado de maturidade a conseguir ajudar outras pessoas. Em vez de você criticar, você traga uma instrução, traga algo que ajude essa pessoa a se levantar, a mudar a rota. Não julgar, mas encorajar. É isso que o Senhor quer derramar sobre a minha e a tua vida. Provérbios 10, 11, ele nos diz o seguinte: a boca do justo é a fonte de vida. Mateus 7, 1, não julgue para que vocês não sejam julgados. Então aqui primeiro ele diz, a boca do justo é fonte de quê? De vida. E por que a gente está sempre matando com as nossas palavras? As nossas palavras só saem crítica, veneno, desconstrói, mata as outras pessoas, mata o relacionamento, mata o filho, mata, desconstruindo com a nossa boca. Mas somos maduros o suficiente. Nossa, eu sou muito madura.
Eu sou muito maduro. Mas diz que a boca do justo é fonte de vida. Traz vida, é vida. E a pessoa só mata com as palavras, com a boca. Quantas famílias destruídas, porque só sai destruição, amargura dentro daquelas famílias. Lançam tudo aquilo, é ou não é? E quando vê, ninguém se dá mais. Ninguém se fala, ninguém nem quer chegar perto, ninguém, é ou não é? Que coisa triste. Nós estamos aqui hoje porque nós somos um povo diferente. Da nossa boca sairá fonte de vida. Diga, você é fonte de vida, meu amado. Você é fonte de vida. Não aceite mais nada que desconstrua, mas traga vida para o ambiente que você estiver. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Você que adora dizer, Deus me livre, aquele lá é assim, é assado, não muda, está sempre com aquela conduta. Quem é você? A palavra diz, o que tu quer olhando para o argueiro do olho do teu irmão, quando no teu tem uma trave? Olha o tamanho da trave, desse tamanho. Mas a gente continua o quê? A julgar, e o Senhor não nos deu esse espírito de julgador, porque se nós tivermos da mesma medida, seremos julgados também. Então a pessoa madura, ela edifica com as palavras, ela cuida do ambiente espiritual da sua vida, da sua casa, da onde ela estiver. Ela é ali um ambiente saudável. Um ambiente feliz, agradável, traz vida, quer estar perto. Mas quando nós estamos o quê? O que nós estamos falando hoje aqui? Amadurecimento. Quando nós estamos maduros. Segundo, algo que eu amo e que não tem como você mudar se isso aqui não acontecer. Mudar a sua mente. Em 1 Coríntios 13, eu vou dando detalhe aqui, que ele diz ali na segunda parte, pensava como menino. Ele se comportava da forma que ele pensava. Ele agia com infantilidade, agia sem sabedoria, porque ele era um menino. O pensamento dele continuava como um menino. A maturidade começa com a renovação da nossa mente. Atualizar os nossos pensamentos com a palavra de Deus, amados. Não adianta nós estarmos aqui se nossa mente continua ainda na velha criatura. O Senhor te disponibilizou viver o novo. Como aqui tem, né? Uma nova vida. Uma nova vida. Mas uma nova vida só acontece quando a nossa mente é renovada. Quando a nossa mente deixa de pensar como um menino e traz a maturidade e começa a renovar nossa mente. Se eu era pirracenta por qualquer coisa, eu não preciso ser mais. Se eu era respondona por qualquer coisa, hoje eu não sou mais. Eu mudei a minha mentalidade. Se eu olhava com olhos de desconfiança para o próximo, eu não quero mais olhar, eu já mudei a minha mente. Hoje eu sou outra pessoa. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova vida. Então, a partir daqui, não tem como andar mais com essa mentalidade antiga. Se me falar alguma coisa, eu dou logo uma na cara. Se logo parto para cima. Se me falar alguma coisa no trânsito, eu vou logo dizendo, e aí, cara, qual é o teu problema? Será que a gente está com a mente renovada? Será que estamos amadurecidos o suficiente? Só estamos quando nós deixamos de pensar como um menino. Trazemos renovação da mente, atualizamos os nossos pensamentos com a palavra. Não é o que nós queremos fazer, mas é o que a palavra nos diz a fazer. Você que não gosta de perdoar, querido, deixa eu te dizer. Não tem como um crente, um homem, uma mulher de Deus, ser maduro o suficiente quando você não perdoa.
Quando você não exerce a palavra que diz perdoar 70 vezes 7, você mal perdoou uma e disse eu mesma, atravesse a rua para não cruzar com aquele. Cadê o amadurecimento aí? Cadê o nosso crescimento? Então deixe o acho e comece a viver o que está escrito na palavra. Sabe, amados, eu quebrei várias vezes a minha cara porque eu tinha essa mania de eu acho. Pensa num negocinho horrível. Nossa, eu acho que o fulano está de mal comigo. Eu acho que o fulano, não sei, eu tenho uma coisa estranha no ar, assim, eu acho. Esse acho, isso é uma seta do Satanás para te destruir. Porque aquilo começa a consumir. Você percebe quando tem uma situação assim? Que ele começa, eu acho, quando você está envolvido no acho, e já não consegue lembrar o que está escrito. Não, eu não acho nada. Se tiver qualquer coisa, eu resolvo, porque a palavra diz, se eu tiver qualquer coisa com meu irmão, eu vou lá e resolvo. Olha que diferença. Pronto, acabou ali. Então, transforme pela renovação da mente. Pensa no que é verdadeiro, nobre e puro, porque pessoas maduras têm pensamentos alinhados com a visão de Deus e com a igreja. Não tem como nós sermos maduros e viver alinhado com a nossa própria visão. Pessoas que gostam de resolver tudo do seu jeito, não é bem assim. A gente precisa estar alinhado com a visão de Deus. Não tem como você dizer por aí que você é um homem, uma mulher de Deus, amadurecida, e quando você tem uma situação e a pessoa está te vendo, ela diz, tudo balela. Esse crentinho aí, misericórdia, nunca na vida. Então, que você e eu hoje possamos renovar a nossa mente, pensar como homens e mulheres amadurecidos. 3, mude as suas atitudes. E ele diz, raciocinava como menino. Maturidade é visível nas atitudes. Como é que nós nos comportamos nas nossas atitudes? Que nem eu já dei vários exemplos. Você é uma pessoa que nunca compreende? Você é uma pessoa que está sempre questionando? Como é tuas atitudes? Você é uma pessoa que no teu ambiente, seja no relacionamento com marido e mulher, filho e pais, ou no ambiente de trabalho, você com essas atitudes age sempre de uma forma imatura? Que nós possamos hoje amadurecer. Como você reage quando é corrigido? Isso aqui é uma área que vou te falar. Para muitos dizem, é tão difícil, pastora. Eu passei e passo todos os dias por isso, amados. O momento de ser corrigido é que nem quando eu morava com a minha mãe. Eu era corrigida e eu ficava quebrada, imatura. Quando eu fizer 18 anos, vai ver, vou me embora de casa. Que eu dizia, depois quando eu cheguei na idade, eu disse, meu Deus, por que eu não voltei a ser criança? Porque eu era imatura, achava que a correção da minha mãe, que a correção era ruim. Então o Senhor está te perguntando hoje, como você reage quando é corrigido? Fica brabinho? Faz beicinho? Teu marido te corrige, a tua esposa te corrige, teu patrão te chama atenção, faz bico, vira as costas, fica indiferente, faz que não ouviu quando ele te chama? É assim que a gente se comporta? Como você lida com o não, com as frustrações, com as pressões na tua vida? Isso tem que ser mudado, as nossas atitudes. Quando a gente lidar com o não, quando a gente lidar com a frustração e a pressão, amado. Sabe, eu fui muito confrontada na pressão. Eu ficava desestabilizada. Eu tinha atitudes horríveis quando me pressionava. Eu digo, não me pressiona. Me deixa aqui, que eu não gosto de ser pressionada. Não tenta apurar coisa aqui comigo, que não vai funcionar. Ficava extremamente brava. E o que eu ganhei com isso? Nada, ao contrário, eu perdi muita coisa. Perdi muita coisa.
não sabia receber um não. Eu já tinha tudo calculado na minha cabeça, essa é a pior parte. Já tinha tudo desenhado. Quantos aí gostam de desenhar na cabeça o que vai acontecer, o que vai fazer, que rota você vai, por onde vai para alcançar tal coisa. E daqui a pouco vem e diz assim, aí você compartilha e diz assim, não, fulano, mas eu acho que você deveria de fazer, principalmente quem é casado. Eu já tive várias coisas que disse, amor, isso aqui, o que você acha? Eu já orando, meu Deus, tomara que é sim, 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 sim. Aí daqui a pouco, amor, eu acho que não é bem assim, eu acho que dá para esperar isso aqui. O não chegou para mim, bateu na minha porta, o não. E eu ficava como era a minha atitude diante do não. Ficava enlouquecida. Também você não me apoia em nada. Você não quer me ver crescer. Você é isso, você é aquilo. E já vem a discórdia, já vem a briga, já vem não sei o quê. Será que é assim que nós agimos? Que nós temos atitudes? E o Senhor hoje Ele está querendo pessoas maduras, que sabem ouvir, que aprendem com as críticas, que têm o autocontrole diante das crises, querido. Quando vier a crise, não se desespere, não entra num colapso. Pede ajuda. Se você não está conseguindo, grita por socorro. Aqui a maioria participa de uma Shekilah. Fala com teu líder, fala com alguém, com um irmão daquele ambiente lá que possa te ajudar quando você entrar numa crise, numa falta de descontrole, numa falta que você ali está enfrentando algumas críticas, algumas coisas que está saindo fora da curva que você esperava, mas deixa Deus agir nas suas atitudes. Não faça as mesmas coisas quando era menino. Agora você tem a atitude de um homem e de uma mulher de Deus. Amadurecido, firmado, maduro para ouvir, aprender com as críticas. Quando alguém criticar alguma coisa, nossa, eu recebo, eu vou melhorar nessa área. Seja humilde. Sabia que quando a gente tem críticas é muito bom? Sabe quando eu aprendi isso? Quando eu vendia bolo. E eu gostava de receber os feedbacks das minhas clientes. E quando ela dizia assim, mano, achei que estava muito seco. Achei que estava pouco recheio. Achei que estava não sei o quê. Ficava brava, louca para dar umas respostas. Também vai comprar com outra se quiser. Essa seria a minha atitude de uma menina. Mas, como eu era amadurecida, eu tinha que dar a resposta do quê? De uma mulher amadurecida em Deus. Porque sabia que eu era uma mulher de Deus. Mas a vontade que dava... Também tu tá cheia de defeito, tanto defeito, aí vinha a crítica, né? Tanto defeito que você acha, então, a próxima vez, faz favor, compra com outro. Aí a mesma pessoa ia lá e comprava de mim novamente. Então, como é que a gente age diante das críticas? Precisamos aprender. E vamos avançar. Quarto e último, deixa as coisas de menino, deixa para trás as coisas de menino. Crescimento não acontece com o tempo, acontece com uma decisão. Para de dizer, com o tempo eu vou ficar mais maduro. Negativo, é uma decisão, é hoje. É hoje que Deus diz assim, amadureça nessa área que você tem agido como menino. É hoje. Paulo decidiu crescer, você precisa decidir uma decisão. E aí a pessoa fica refém. Porque isso, aquilo outro, sempre com atitude de criança, infantilidade, não avança, não cresce, não rompe em casa, não rompe na igreja, não rompe no trabalho, porque pessoas infantis não avançam, elas só ficam para trás. E precisamos amadurecer, deixar para trás as coisas de menino. Imaturidade espiritual não combina com o chamado de Deus. O que Deus te deu, derramou sobre ti. Não tem como nós continuar imaturos espiritualmente. Pessoas maduras assumem responsabilidade. Sabe, queridos, por que tem tantos departamentos sem ninguém à frente? Porque tem pessoas que exatamente ela não consegue deixar para trás as coisas de menino. Ela não consegue ter um pingo de responsabilidade. Eu acho que isso aqui é muito para mim, pastora. Eu não dou conta. É muita responsabilidade.
Ou se não fica presa a mágoas, birra ou desculpas. Eu não posso, eu não consigo. Ah, não, o pastor exige muito de mim, a líder do infantil exige muito de mim. Pessoas que não conseguem deixar para trás, ou se ela só cogita que você vai fazer uma exigência para ela, ela diz assim, não, eu não tenho capacidade de assumir esse cargo. Porque, afinal de contas, eu não vou saber lidar com a crítica quando chegar. Eu não vou saber quando alguém vier me pedir prestação de conta. Eu não vou conseguir. Ela continua com uma atitude de menina. Ela não deixa para trás essas coisas. Ela continua sem querer assumir responsabilidades. E isso é muito sério. Você que é um sonhador, visionário, eu consigo te dizer uma coisa, não só na igreja. Se você tem esse grau de ter dificuldade, de querer ter responsabilidades, você pode até ter talento, mas se você não deixar as coisas de menino para trás e dizer assim, eu vou encarar com tudo, eu vou ser o melhor no que eu faço, eu vou me dedicar no que eu faço, eu vou dar certo no que eu me determinei a fazer, aí sim você avança. Mas se você continuar não querendo responsabilidade, não tem como crescer. É ou não é? Às vezes queremos usufruir de algumas coisas, mas continuamos assim, birrentos e dando desculpas para aquilo que o Senhor queria derramar. Enfrente a dor e o desconforto do crescimento. Maturidade custa caro. Fala aí para o teu querido irmão. A maturidade é caro, querido. A maturidade, ela é cara. Requer dor, requer renúncia, requer esforço. E é verdade, amados. Sabe por quê? Eu falo isso porque o meu esposo, ele fez faculdade de administração, foram 4 anos de maturidade, custa caro. Requer o quê? Dor, renúncia e esforço. Todo dia, 5 anos, ele fez de faculdade. 5 anos, não é 4. 5 anos. Ele trabalhava todos os dias, ele fazia parte de gerenciamento de construção civil. E o meu esposo, ele saía cedo, 6:30 da manhã, ia para a fazenda, bate e volta de fazenda, fazia o que tinha dentro da cidade, vinha almoçar, almoçava, levava as crianças para o colégio, que era só a Vitória, levava a Vitória para a escola, depois voltava para trabalhar novamente. Depois voltava, nós íamos para a igreja, reunião de liderança, terça-feira culto, quarta tinha alguma coisa e assim nós íamos cumprindo. E à noite, na verdade, ele estudava. Chegava dias que ele dizia assim, eu não aguento mais, estou extremamente cansado. Mas aí vinha o quê? Requeria que aquela dor, que aquele cansaço dele, ele deveria de renunciar e se esforçar para que ele levantasse o canudo lá. E ficasse 5 anos, todos os dias, indo para a faculdade. E às vezes nós queremos o crescimento, mas não queremos renunciar, não queremos sentir dor nenhuma, tá? Tem que estar no meu conforto. Faz online, então. E mesmo assim, não dá, às vezes, tanto, porque a gente ainda não quer renunciar nem no online. Então, é dor, é desconforto, é renúncia, é esforço, disciplinar, ouvir um não, esperar o tempo certo, liderar mesmo cansado. Tudo isso forma você. Ele formou. Foi lá estourar os confetes, passar, glória a Deus, formei, que satisfação jogar toga, mas houve todos esses, cada degrauzinho, todo dia uma dor, cansaço, renúncia e esforço, amado,
Sabe, foi muito esforço. Nós, na época, nós não tinha nem notebook. Nós tínhamos um notebook que tinha quebrado a tela. Sabe, ele era tão esforçado. Sabe o que ele fez? Não tinha tela. Ele espelhava aquele notebook em alguma coisa que eu nem me lembro mais. E aí todo mundo ria dele na sala de aula. Era o único que levava o computador todo quebrado, esquisito. Mas ele chegou ao final sendo vitorioso, porque ele era um homem amadurecido diante de Deus e sabia que as promessas do Senhor estavam ali, mas o crescimento dói, renúncia e esforço. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria, mas produz fruto da justiça. O Senhor corrige a quem ama, Hebreus 12, 6. A pessoa madura, ela enfrenta processos para crescer e entende que o desconforto faz parte desta grande formação. Então, se você está passando por um período de desconforto, eu quero te dizer que isso faz parte da tua caminhada. Se você quer formar naquilo que Deus preparou para ti, não desiste agora. Agora não é hora de tu desistir, agora é a hora de você trazer amadurecimento. E dizer assim, eu estou cansada, eu não estou conseguindo isso, eu estou com dificuldade naquilo, mas o Senhor está dizendo hoje, continue, porque Ele só dá herança para quem cresceu. Ninguém tem acesso à herança sendo uma pequenininho. Cresça para acessar a sua herança. Em Gálatas 4:1, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Você é herdeiro de promessa e de chamado, mas a maturidade é a chave que abre o acesso. Não permita que a imaturidade te mantenha fora do que Deus quer te entregar hoje. Se coloque-se de pé. Se você hoje quer acessar essa herança, quer ser esse herdeiro, que nem ele falou, a maturidade é a chave que abre o acesso para você receber o que Deus quer derramar, quer te entregar. Então hoje você precisa crescer, amadurecer. Preciso o quê? Fala bem alto. Bate no peito. Eu preciso crescer. Eu vou amadurecer. É isso. Deus vai liberar um verdadeiro homem e mulher de Deus a receber a herança que Ele te prometeu. Feche os seus olhos agora. E comece a falar com o Senhor. Pai, até aqui eu agi como um menino. Eu agi com imaturidade. Eu não dei atenção para tudo isso que foi dito hoje aqui, Senhor. Eu não consegui amadurecer. Eu não consegui, Senhor, mudar a minha mentalidade. Eu não consegui deixar das práticas de menino. Eu não consegui mudar as minhas atitudes diante da circunstância. Mas hoje, diga hoje, eu vou amadurecer, eu vou crescer e eu vou avançar para a minha herança que o Senhor está me entregando hoje. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, reconhecendo, Pai, que somos necessitados, que somos, Senhor, pessoas falhas, pessoas que às vezes, Pai, retrocedemos mesmo ao estágio de menino, de agir, Senhor, com mania de brabeza, de ofensa, de falta de mudança de mentalidade. Tantas coisas, Pai, mas hoje nós queremos nos render na Tua presença. Nós queremos receber nessa noite essa virada de chave em nossas vidas. Nós queremos hoje avaliar a nossa vida e reconhecer
que ainda há áreas em nossas vidas que continuamos ser imaturos. Mas nós queremos te pedir, Jesus, alcança o nosso coração para tirar de nós toda a imaturidade, toda a meninice, toda a infantilidade, para que nós possamos, Senhor Deus, viver as tuas promessas, viver o teu querer, viver o que o Senhor nos chama, Pai, a viver, Pai. Não viver pessoas estagnadas, frustradas, derrotadas, não. Nós queremos avançar para coisas grandiosas, Pai. E quando chegar o dia mau, o dia que chegar o dia da perseguição, o dia como nós vamos nos comportar, como os meninos desistindo, parando, paralisados, com medo, não. Nós vamos estar como mulheres e homens cheios do Espírito Santo, amadurecidos, falando como um homem e uma mulher amadurecido na presença. Não o que eu acho, mas o que a palavra me diz. Essa palavra me garante. E você que chegou aqui duvidando das promessas do Senhor, agindo ainda com uma mentalidade infantil, dizendo: não, já tem tanto tempo, o Senhor não faz nada na minha vida. Já faz tanto tempo e parece que as coisas não fluem, não vai fluir. Em nome de Jesus hoje, que seja canceladas todas as palavras negativas que saíram das nossas bocas com espírito de infantilidade, com espírito de menino. Pai, nos perdoa pelas nossas palavras imaturas, pelas palavras que lançamos dentro da nossa casa, contra o nosso esposo, contra a nossa esposa, contra os nossos filhos, contra o teu patrão, seja quem for. O Senhor hoje quer que você se arrependa e diga: eu não vou mais praticar essas meninices mais. Eu quero honrar a tua palavra. Eu quero vencer, eu quero crescer, eu quero amadurecer, porque a maturidade é um sinal de crescimento na tua vida. Quando esse sinal começar a acontecer, é porque você já está no estágio de maduro. Você já está pronto para tomar posse da tua herança, que o Senhor quer te dar nesta noite. E que em nome de Jesus, hoje você diga para você mesmo: hoje eu vou deixar para trás todas as atitudes que me afastam da presença do Senhor. Tudo aquilo que me afasta, tudo aquilo que me faça imaturo, eu não quero mais. E em nome de Jesus, que a mão poderosa do Senhor tome a tua igreja aqui hoje. Que eles possam crescer na graça e no conhecimento. Que eles sejam cheios da tua presença, da tua maturidade, da tua graça, meu Deus. Porque o Senhor nos trouxe aqui, não foi à toa. O Senhor trouxe aqui para nos dar uma chave da vitória. Que nós não viemos ser imaturos, só escutar e não praticar. Mas nós queremos praticar nessa noite. Nós queremos colocar tudo aqui em prática hoje ainda. Porque o Senhor quer nos dar vitória. E você que recebe essa vitória, essa chave da parte do Senhor, aplauda o Senhor e dê glória a Deus bem alto. Amém.